Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8 e 9 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde está você? A Bíblia, nesse início em Gênesis, ela nos revela uma faceta de Deus que, para mim, é extraordinário. Porque quando nós falamos de intimidade, obviamente intimidade é Deus se relacionando com o homem, e o homem se relacionando com Deus. Só que para pensar o seguinte, que quando Deus se relaciona com o homem, não tem nada novo no homem que Deus não saiba, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Portanto, o privilégio de o homem se relacionar com Deus é nós conhecermos algo que não está acessível a nós. A intimidade nos dá acesso ao coração de Deus, a lugares que ninguém chegou. E Adão e Eva tiveram aquilo que basicamente ninguém teve, porque eles estão do início, eles são os primeiros. Eles acordaram simplesmente e, ao abrir os olhos, viram o Criador. O meu filho, quando nasceu, a primeira coisa que ele viu foi um pouco de luz, depois a minha esposa e depois um pouquinho de mim. Adão, quando nasceu, quando foi gerado e fôlego de vida através do sopro trouxe ar a ele, os olhos se abriram. E a primeira coisa que ele viu foi Deus. Você já imaginou que loucura? O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o eu sou o que sou. O mais incrível se apresentou a Adão. A Bíblia diz que Deus fez a terra, fez um condomínio fechado chamado Éden, e colocou Adão e Eva para cuidar. Adão e Eva foram colocados lá dentro para viver em harmonia. Adão teve tarefas. Eu acho que era incrível imaginar isso. Eu não sei se você pensa dessa maneira, mas a minha cabeça talvez é um pouco infantil do que o normal. Eu fico lendo aquele texto quando diz que Deus fazia o animal e trazia para Adão dar o nome. Já pensou que cena? Deus fez um animal e trazia para Adão: Adão, o que você acha? Aí Adão dizia: olha, você está com uma cara de vaca. Estou criando, obviamente, mas é assim que aconteceu. Havia contato, intimidade verdadeira, havia olho no olho. E a Bíblia diz uma coisa que para mim é extraordinário. A Bíblia diz que quando o Senhor terminou a obra dele no jardim, ele fez um pacto com Adão que todos os dias, na viração do dia, ele desceria e caminharia com Adão. Já pensou que loucura? Eu não sei o que você vai dizer, mas eu, se fosse o Adão, eu não faria mais nada. Eu ia sentar, ia me encostar numa árvore e ia dizer: eu quero a viração do dia. Eu só me levanto daqui a hora que o sol estivesse pondo, porque a melhor coisa do jardim não eram os animais, não eram as árvores, era a viração do dia, porque na viração do dia a graça do jardim descia e caminhava. Você imaginou? As dúvidas de Adão eram tiradas com Deus, a conversa era um homem com o eterno. Isso para mim é muito vivo imaginar. Deus descia no jardim. Você imagina a cena? Se você ler isso aqui, você vai ver: e Deus caminhava no jardim entre as árvores. Parece que se eu fechar os olhos eu vejo
Adão e Eva dizendo: está ouvindo? Ele desceu. Adão dizia para Eva: Eva, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? É os passos dele, porque o jeito de ele caminhar é diferente. Aí quando eles ouviam os passos, a voz de Deus rompia do meio das árvores: Adão, aonde você está? E Adão dizia: eu estou aqui, Senhor. E aí eles se encontravam e caminhavam. Isso é vida. Vida. Caminhar com Ele. Vida. Já pensou? Deus se permitir ser conhecido pelo homem é vida. E Adão teve isso e perdeu. E o que dói é saber que ele perdeu de maneira ridícula. Porque se o melhor do jardim não é as árvores, é a viração do dia, Satanás faz eles se interessarem pelo que tem de menos valor no jardim. E é isso que Satanás faz. Ele nos dá coisas que não têm valor para roubar aquilo que realmente importa de nós. Ele nos tira aquilo que muda a nossa vida para nos dar brevidade, segundos. Quantas pessoas perdem uma vida viva com Deus por conta de 10 segundos? Perdem casamentos por conta de segundos, perdem os filhos por conta de segundos, e aí aquilo que era maravilhoso é ofuscado por nós. E esse por nós que me faz refletir o seguinte: hoje, pregando, eu ouço muita gente dizendo: Dave, essa vida com Deus é impossível que você fala. Não dá para ouvir Ele do jeito que você fala. Eu nunca ouvi Deus falar do jeito que você diz que ouve Ele falar. E aí a minha pergunta é: Deus, será que justamente com a minha geração o Senhor está parando de falar? Será que justamente com a minha geração o Senhor está ficando de mal? Será que justamente agora comigo, vivendo os melhores dias da minha vida, podendo pregar e falar de Ti em todos os lugares, as pessoas estão parando de te ouvir? Minha pergunta é: será que Deus está de mal com a gente? Porque tanta gente reclamando. Tem gente que diz: ai, pastor, o céu é de bronze. Eu oro e Deus não me responde, não me ouve. Será? E aqui no Éden há uma resposta. Quando Adão e Eva pecam, uma barreira chamada pecado se estabelece entre eles e Deus. Mas mesmo assim, na viração do dia, como todos os dias, Ele desceu. Ele entrou no jardim, Ele caminhou entre as árvores, só que agora não havia uma expectativa, havia um medo. Havia a gente escondida. Mas Deus não parou de descer. Deus não parou de falar. Adão e Eva, que não queriam mais ouvir. Quando eles ouvem os passos pela primeira vez, eles não correm ao encontro, eles correm para longe. Quando eles ouvem a voz, é a primeira vez que eles não dizem Senhor, mas eles dizem Deus. Um dia eu estava na faculdade, ainda na época cursava, e o meu professor nos explicou algo muito interessante: os elementos da comunicação. E isso para mim foi muito interessante, porque como pregador, às vezes a gente pega aquele conteúdo e já para nós já vira uma pregação. Mas naquele dia Deus terminou essa mensagem. Deus completou no meu coração a resposta para a pergunta: será
que Deus está de mal. Olha, é mais ou menos isso. Uma comunicação, para ser perfeita, é necessário que alguns pontos sejam respeitados. É preciso ter o emissor, é preciso ter o receptor, é preciso ter a mensagem e é preciso ter o código. O emissor é quem fala. Lógico, logo quem é o emissor nosso é Deus. E o emissor então fala, e pela palavra a gente entende que ele não para de falar. Segundo, nós somos os receptores, quem recebe. Emissor, receptor, mensagem. Mensagem é o conteúdo da conversa. E deixa eu te dizer, você pode até não gostar, mas Deus não fala senão pela palavra. Deus pode até usar um profeta, mas se o profeta não falar pela palavra, pode ter certeza que não foi Deus que falou com você, porque a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. O nosso problema é que nós queremos ouvir a voz de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos a opinião de Deus na voz. Quando eu era líder de jovens, os jovens iam perguntar para mim: pastor, é pecado namorar com gente que não serve a Jesus e tal? Aí eu dizia: você quer o que eu falo? Não, eu queria saber o que o senhor acha. Não, o senhor quer saber o que eu acho ou o que Deus pensa? Não, o que Deus pensa. Aí eu abri a Bíblia: não vos prendais a um jugo desigual. Aí a pessoa: carnal. Sabe o que é isso? Nós não queremos a verdade. O que nós queremos, na verdade, é o reflexo nosso na voz de Deus. Tanto é que muita gente diz: Deus, eu quero que o Senhor me responda. E quando o Senhor diz não, você diz: por que o Senhor não me responde? Então, se nós temos o emissor, o receptor e a mensagem, fica mais fácil. Só que tem uma outra coisa, chamada código. Código é o idioma. E o idioma que nós estamos conversando aqui agora é língua portuguesa. Todo mundo está entendendo. E sabe, um dia, isso aqui para mim foi muito claro. Foi um pastor na minha casa, pastor dos Estados Unidos, pastor Sente, falava só inglês. E a minha mãe, talvez é igual a sua mãe. A minha mãe é aquela mulher assim que ela limpa a casa há 6 meses. Alguém chega lá em casa, ela diz: olha, não repara, tá meio bagunçado. Minha mãe, quando alguém senta para comer, ela encara. E ela pergunta: você gostou? E se você dizer que sim, ela coloca mais. Na cabeça da minha mãe, se você não comer e repetir, você não gostou. Só que naquele dia um problema se instalou na minha casa. O pastor não falava português, e a minha mãe fala português. Muito português. Ele chegou tomando café, minha mãe chegou: oi pastor, o senhor quer mais café? E eu pensei lá dentro do meu coração: será que eu traduzo? Aí eu me respondi: não, vamos ver uma treta acontecer. A minha mãe saiu, e quando ela voltou, ela disse: pastor, o senhor quer mais café? Porque na cabeça dela falar português alto virava inglês. E ela não vai gostar de ver essa gravação. Mas deixa eu te dizer, se o código não for o mesmo, não adianta gritar. Se o idioma não for o mesmo, não adianta gritar. E Deus fala através do mesmo idioma, de Gênesis a Apocalipse. Se Deus gritar e for no idioma dele, porque ele não muda, e você não entender, não adianta. E o idioma de Deus ainda é o mesmo: santidade. Você pode até não gostar, mas ele não vai mudar o idioma, porque a gente não gosta. Ele fala do mesmo jeitinho desde o princípio. Santidade. E a última coisa, que faz parte dos elementos da comunicação, é
ruído. Ruído é o que atrapalha a comunicação. Ruído é o que interfere no contato. Sabe, para você entender melhor, se eu pedir para alguém aqui agora, eu acho que eu vou fazer isso. Nicolas, presta atenção, por favor, vem aqui. Vamos fazer uma coisa que não estava programada. Vem cá. Você vai filmar alguém. Fica aí mesmo. Moço, você. É você mesmo. Levanta, por favor, se você puder. Você pode me ajudar? De livre, espontânea pressão. Vai lá atrás, por favor, que o Nicolas vai filmar você. Lá atrás. Isso. Olha para mim. Você está me ouvindo? Por favor, converse. Exercite o dom que há em vós. Conversem. Pega o irmão e murmura, tô brincando, mas vai, conversa. Você está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Amém. Olha, que dom. Você ouviu alguma coisa que eu falei? E agora? Você ouviu? Deixa eu te explicar uma coisa. A nossa distância tem um bom espaço entre nós. Se eu sair do microfone, você vai me ouvir. Por mais que tenha distância, às vezes a nossa distância não é o que mais nos dificulta ouvir Deus falar. Porque tem gente que está bem pertinho e que não ouve Deus falar quanto quem está tão longe, porque não tem sensibilidade. Tem gente lá no mundo que ouve mais Deus falar do que a gente que vive 24 horas dentro da igreja. Porque o principal não é a distância somente, é o ruído. Pode ficar aí. Só que a distância favorece o ruído. E o ruído não foi eu que estabeleci como emissor, foi você. A gente ouve muita coisa que não presta, fala muita coisa que não deve, anda com muita gente que não vale a pena, sabe? É a semana inteira colocando o ruído, e quando Deus quer falar, a gente diz: Deus, não fala comigo. E aí é porque você está entulhado de ruído, e tem tanta coisa falando mais alto que você não vai ouvir. Você está me ouvindo? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser me ouvir melhor, você pode. Elimina o ruído. Faz assim, Shhh. Faz. Sabe por que é você que tem que fazer? Porque não fui eu que escolhi o ruído para você, foi você. É você que decide. Não é eu que vou mandar os outros pararem porque você que tem que me ouvir. É você que tem que decidir me ouvir. E se você quiser me ouvir melhor, talvez eu faça uma coisa: eu baixo o tom da minha voz. Quer me ouvir? Para de reclamar. Quer ouvir Deus melhor? Tira o ruído e chega mais perto. Another year has come and gone, and I'm not where I long to be. Snowfall on the city streets, but it ain't Christmas to me. My loved ones gathered round, but there's an empty space nearby. I'm 1,000 miles away, and I'm not by their side.
I'm away from home for the Yuletide, missing heaps of snow and Grandma's cherry pie. I'm away from home for the Yuletide, seeking mistletoe and missing you by my side. Driving through the city streets on this cold December night, every corner shining bright with a neon Christmas light. Oh yeah. Red and green and blue and white, dancing in the evening sky, bringing joy and radiance as the snow begins to fly. Ooh, away from home. Oh. I'm away from home for the Yuletide, missing heaps of snow and Grandma's cherry pie. I'm away from home for the Yuletide, seeking mistletoe and missing you by my side. Wondering if I should have taken the last flight. The red eye from Los Angeles arrived just on time. It's 3 a.m. and I'm thinking, would my presence be a present? I hope we'll be alright. I'm away from home for the Yuletide, missing heaps of snow and Grandma's cherry pie. I'm away from home for the Yuletide, seeking mistletoe, missing you